Você está sendo contado hoje naqueles que têm ouvido para ouvir, ouça? Hã? Trouxe ouvido de discípulo hoje, não? Vou te recomendar, traga teu ouvido de discípulo hoje. Porque a espada de dois gumes vai ser usada. Traga seu ouvido de discípulo. Aleluia. Vamos orar um pouquinho? Queria pedir para você oferecer teu coração e teu ouvido ao Senhor, que Ele toque no seu espírito, que Ele instrua teu coração, que as veredas do Senhor lhe seja revelada mais uma vez nessa noite, amém? Faça isso agora. Senhor amado, estamos diante do Senhor, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Há um Deus em cuja presença estamos. Um Deus que é galardoador daqueles que buscam a Ele, e é um Deus que é fogo consumidor. Um Deus fantasticamente amoroso e justo. E nós queremos que Tu venhas revelar um pouco mais da palavra para nós essa noite. Ajuda-nos a compreender melhor Tua palavra. Abra nosso coração, Senhor, para a compreensão da Tua palavra. Por amor do Teu nome, fala conosco, ministra o nosso espírito, toca no nosso homem interior, para o louvor da Sua glória. Amém. Irmãos, eu acho que esse negócio de falar de doutrina me persegue. Eu queria conversar um pouco da doutrina do Senhor com vocês hoje. É perceptível que Deus está produzindo algo entre nós. Há um tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, onde Deus está produzindo coisas novas. Deus está desempoeirando muitas coisas que estavam empoeiradas pelo tempo. Deus está resgatando valores, princípios, práticas que estavam deveras empoeiradas. E a justiça do Senhor tem que começar pela casa dele, porque isso é bíblico. E nós estamos vivendo um tempo muitíssimo importante, e o que quero compartilhar com vocês hoje é parte indispensável desse tempo de restauração de Deus na igreja de Paraná. Hoje de manhã estivemos com os discipuladores e estávamos falando sobre não fazermos da palavra de Deus canções de amores. A palavra de Deus tem que ser para nós eficaz, transformadora. Ela tem que produzir em nós as mudanças necessárias. Nós não podemos apenas ouvir a palavra do Senhor e não sermos praticantes dela. E foi um tempo onde nós desnudamos algumas coisas que tinham sido acordadas para serem praticadas durante um período, tarefas dadas e tarefas que não foram cumpridas por alguns. E tivemos um tempo muitíssimo importante, muitíssimo interessante, porque os discipuladores estão bastante conscientes de que estamos bastante comprometidos em não dar marcha ré, em não voltar para trás, em não retroceder, mas aplicarmos com toda a veemência aquilo que cremos e aquilo que Deus tem nos falado. Numa obra, conforme essa que Deus tem nos dado revelação para praticar, numa obra que tem como base o Evangelho do Reino, a vida prática, o desafio de manter a qualidade, o padrão de qualidade é muito alto. É um desafio que, se não for pela misericórdia e graça do Senhor, não sei onde
É impossível de atingir. Porque nós temos um padrão que a gente chama de alvo. Nós temos um padrão que chamamos de alvo, e esse alvo é ser semelhante a Jesus. E aí só nos resta fazer a seguinte pergunta: qual área você consegue ver Jesus reprovável? Que área você consegue ver Jesus furando? Em que área da vida de Jesus você consegue ver ele sendo passível de correção ou repreensão? Então, a resposta é não. É óbvio que a resposta é não, porque Jesus foi perfeito em todas as coisas. Então esse é o padrão, esse é o nível. É um nível altamente elevado, porque é o nível de excelência de Jesus. Então o desafio de quem é metido no modelo de obra desse, de conduzir uma igreja a ser semelhante a Jesus, é um desafio enorme. Porque por vezes, no meio de caminho, nós esquecemos de uma coisa chamada cruz. Por vezes no meio do caminho nós esquecemos que a nossa carne é inimiga de Deus, que ela não faz a vontade de Deus, que ela não vai para o céu. E aí começamos a nos dar o luxo de fazer ou deixar de fazer coisas que são extremamente importantes. Te pergunto, o que fazer? Quando você ensina a pessoa e a pessoa não corresponde, o que fazer? O que fazer? Quero ler uns 2, 3 textos para a gente situar a mente onde eu estou querendo chegar. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. Versículos 3 a 6. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Ora, eu sei que tenho conhecido a Jesus por um motivo, se eu guardo os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Pode ter palavras mais duras que essas? Aqui diz que se você diz que conhece a Jesus, mas não quer guardar os mandamentos de Jesus, a Bíblia te conceitua de mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus, ou seja, não vai para o céu. E em você, ou naquele que diz que conhece, mas não está a fim de praticar, não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e é nisso que sabemos que estamos nele. O que define se você está ou não está na pessoa de Jesus é o seu comprometimento de praticar a palavra de Deus. É o tanto que você é comprometido na prática da palavra de Deus que determina, que te define para Deus, se você está em Cristo ou não está em Cristo. A vida cristã, ela é extremamente clara e prática. Precisa de clareza maior que essa? Você guarda o que você conhece? Não, não está nele. Você está comprometido em guardar aquilo que a palavra de Deus te ensina? Não, então você não está nele. É por definição, a sua atitude define se você está ou não está no Senhor. Por isso, o desafio de abrir os olhos dos meus irmãos, para que vocês não corram o risco de estar carregando na carteira de bolso, ou nas mulheres, na sua bolsinha de mão, uma carteira paraguaia, falando que você está indo para o céu, mas você está indo para o inferno. Ela é falsa. O destino é outro. Ele não é verdadeiro. O que determina se eu estou ou não em Cristo é a minha obediência imediata à palavra de Deus. É isso que define se eu estou ou não estou em Cristo. Quem diz isso? João, o apóstolo do amor, não? O discípulo amoroso,
que reclinava a cabeça no peito de Cristo, gente boa. Ainda bem que foi João que disse isso, né? Se fosse Pedro, talvez uns e outros iam falar assim, né? Porque Pedro era muito radical. O gente boa diz isso. O que você acha, Beth? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que está nele, você tem que andar conforme ele andou. Repito, o nível é muito alto, é muito elevado, porque nada mais é do que sermos semelhantes a Jesus, não? É o exemplo máximo de excelência que alguém pode ter na vida. É a pessoa de Cristo. Tiago, capítulo 1. Versículos 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando você ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, você não engana teu pastor. Você não engana teu discipulador. Você engana você. Só tem uma pessoa sendo enganada, você. Porque você não tem compromisso em praticar o que você sabe. Então você é o enganado. Se no seu dia a dia a sua vida não condiz com aquilo que você aprende, você está enganando a você mesmo. E você sabe aquela sensação carnal que você tem? Que longe dos olhos das pessoas que você teme ou respeita, você se vê na liberdade de fazer o que não pode? Essa sensação de esperteza que a sua carne produz em você é um engano, porque isso te conduz ao inferno. Não pensa que isso é algo bom. Isso é extremamente maléfico para a tua vida. Porque você está enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, olha para você ver aqui, Tiago associa a liberdade com a obediência. Todo ser que se converte e obedece à palavra de Deus, ele se torna um ser livre. E muitos têm a palavra de Deus por pesada, porque ele não tem revelação da liberdade que a obediência produz na vida pessoal. A Bíblia te livra de você mesmo, te livra das suas misérias, te livra da condenação do inferno. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não é um sujeito que pratica de vez em quando, ele quer perseverar nela, na prática da verdade, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Há uma bem-aventurança, há uma bênção, uma bendição para aqueles que obedecem a palavra de Deus. João 14, 21, também é mais uma afirmativa desta verdade. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. É uma relação direta entre amor e obediência. Entre amor e guardar. Aquele que tem guarda me ama. O contrário também é verdadeiro. Se não guarda, não ama.
diante de tantas realidades bíblicas, de palavras tão claras, eu temo que no meio da caminhada cristã, tanto as ovelhas, os irmãos, como igreja, como congregação, tenham se atrapalhado, quanto aqueles que estão no serviço específico de cooperar com o Senhor, no fazer discípulo, também estão se atrapalhando. Então produz um desânimo em cascata, em cadeia. Desanima aquele que está cooperando, porque ele ensina ao discípulo, o discípulo não obedece, e ele não pratica, e fica uma relação ruim, chata. Porque ele fica perdido. Mas eu já falei, não adianta. Eu já ensinei, ele não está a fim de praticar. E por vezes eu vejo os discipuladores desanimados e irmãos folgados na não prática. Não pratica e não acontece absolutamente nada. E eu quero te dizer que isso é falta de compreensão na prática da edificação da igreja. Quando o humanismo entrou na vida da igreja e colocou o homem no centro, nos tirou, nos roubou, como congregação, como igreja, estou falando da história da igreja, não do nosso meio, estou falando da história da igreja, tirou o recurso que é indispensável para produzir temor à palavra de Deus. Equivale-se aquele objeto bíblico que fala, que tira a estutícia do coração da criança e livra a alma dele do inferno, a tal da vara, a disciplina, a correção. Quando você tira a disciplina na vida da igreja, é como o pai que não usa a vara na sua casa na hora de criar o filho, na hora de ensinar e educar seu filho. Ele usa os recursos verbais. Já te falei, ó filho, estou te falando, ó filho, vou falar de novo, daqui a pouco, ó, cuidado. Quando você faz isso e você não aplica nenhum tipo de punição, porque a disciplina é punição, é punitiva, você faz a sua palavra perder o valor. A sua palavra de pai e de mãe perde o valor. Porque é uma forma de criar a ameaçadora, mas não cria no filho nenhum tipo de temor. Ou seja, a consequência disso é desobediência. Filhos desobedientes. Igreja, congregação é a mesma coisa. Existem, irmãos, passos bíblicos a serem dados no ensinamento, na vida dos irmãos, que culmina, inclusive, numa disciplina. Mas aí o discipulador não faz isso, o discípulo tampouco sabe o que está sendo feito. No final é uma confusão de pessoas desobedientes e discipuladores desanimados. É uma multidão de irmãos que não estão a fim de praticar o que a palavra de Deus ensina, e discipuladores desmotivados, achando que a solução é entregar o discípulo, porque não adianta, afinal de contas, o cara não muda, só dá trabalho. Erro de estratégia, erro de observar o que Deus pensa. Não há uma clareza no seu coração, e quando não há essa clareza, problemas sérios nesse serviço. Você termina assim, dispondo com a pessoa, e aí você reage à pessoa e não ao princípio. E nós temos que aprender a reagir aos princípios e nunca às pessoas. Nós temos que ser defensores radicais dos princípios bíblicos. Então eu gostaria de trazer para vocês nesta noite um ensino que pode te ajudar, discipulador e discípulo, a compreender como é possível nós aplicarmos a verdade sem perder a qualidade, sem perder a excelência de sermos semelhantes a Jesus. Se você quiser nominar, coloca lá etapas de edificação. Se você quiser nominar, ok? Então eu queria que você entendesse que a primeira etapa para que uma pessoa obedeça à palavra de Deus começa com o ensino.
A primeira coisa que nós temos que aprender a fazer no nosso serviço é ensinar, porque Mateus 28, 20, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira coisa que Jesus ensina a gente a fazer, nos ordena a fazer, é ensinar as pessoas. Quantos discipuladores se indispõem e reagem a um discípulo sem nunca ter ensinado aquele item ao discípulo? Acha que o aprendizado vem por osmose, etc. Tudo começa com o ensino. Aí tem uma irmã lá que ela não tem um comportamento certo como esposa. Não adianta você ficar chateada porque ela não teve o comportamento certo como esposa. A primeira coisa a se ensinar é sentar com ela e ensinar a palavra de Deus sobre como é que uma mulher deve se comportar com o marido. O que ela deve fazer em casa é a primeira coisa a ser feita, é ensinar. Não existe uma segunda situação sem passar por essa. Pai, é a mesma coisa com teus filhos, a primeira coisa é ensiná-lo. Quantas vezes os pais reagem abruptamente sem nunca ter ensinado o filho aquilo que ele gostaria de ver seu filho fazendo? Aí você vai me dizer, Edmar, mas eu já ensinei. E não adiantou nada. Espera que daqui a pouco eu te falo do segundo recurso. Qual a diferença, meu irmão? Que Jesus falou assim, ensinando-os a guardar. Não é ensinando-os a saber. A guardar todas as coisas, a praticar todas as coisas. Não é uma questão apenas de compreensão, é de vida. Não é você trazer um estudo bíblico para que a pessoa se torne um expert em Bíblia, e uma vida prática dissoluta, uma vida prática desprezível, que não reflete a Cristo, que não reflete a palavra de Deus, que não reflete o amor de Jesus manifestado na obediência. Não é esse ensino teorizado. É ensinar para guardar. É nossa função ensinar. E não apenas ensinar de forma verbal. É ensinar com a sua própria vida. É ensinar dando o seu exemplo de vida. Se você é um irmão mais velho e não consegue praticar aquilo que você quer que o irmão mais novo pratica, para que você vai ensinar? O que é que você vai dar conta de ensinar? Jesus nos ensinou a comunicar essa vida, a vida prática, a vida cristã. Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que compreender é que quando você vai ensinar, você está ensinando com o seu exemplo de vida. Você não está passando estudo bíblico, você está comunicando aquilo que é parte da sua própria vida, da essência do seu procedimento, daquilo que você está comprometido a fazer no seu dia a dia. Se você não tiver disposição de ser exemplo, por favor, guarde o seu hipocrisia para outro ambiente, porque a hipocrisia é cruel. É horrível ver as pessoas dando uma de mestre com a hipocrisia. A vida dele não corresponde com o seu ensinamento, com aquilo que sai de seus lábios. O que sai dos seus lábios é como Jesus ensinou, isso vocês dão crédito, mas a vida deles é desprezível. Eles não fazem, eles não praticam o que eles lhes ensinam. E eu não estou ensinando nessa noite eu não estou ensinando para religiosos, não estou ensinando para fariseus. Eu estou ministrando para discípulos que querem amar e fazer a vontade de Jesus. Então, se porventura você estava achando que é possível ensinar alguma coisa sem ser exemplo daquilo que você está ensinando, você está completamente equivocado, porque nada se ensina sem exemplo. O que adianta salvar as pessoas e você mesmo ser condenado? Que graça tem nisso? Ajudar as pessoas naquilo que você é reprovado? Tem graça nenhuma. Então, não é um ensino por ensino, é um ensino através de vida,
de exemplo. E aqui eu quero falar para aqueles que gostam, que eu acho bem incrível, as pessoas que são afeitas à carne, elas sempre procuram um mau exemplo para poder olhar. As pessoas que gostam de aprontar, elas sempre procuram um exemplo negativo para poder suplantar a palavra de Deus. Eu nunca tive problema com pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Porque se quem lhe ensinou é alguém que não dá exemplo, ela fica apenas com a palavra de Deus. Mas por vezes eu me deparo com irmãos e irmãs que são afeitos à rebeldia, à carne. E quando lhes são cobrado qualquer coisa, a primeira reação que eles têm: mas fulano não faz assim. Aí eu te pergunto, você foi chamado para ser igual a fulano ou foi chamado para ser igual a Jesus? Então, ainda que você veja na congregação alguém que não esteja sendo exemplo prático da palavra de Deus, Deus não lhe dá o direito de você passar por cima da palavra de Deus por alguém que está fazendo algo equivocado ou errado. Ou você quer se abraçar junto com ele para ir para o inferno os dois juntos? Qual que é a sua intenção quando você levanta a falta de exemplo de alguém? É se defender normalmente, é para não querer ser mudado, não querer ser transformado. Então a falta de exemplo de alguém não te exime de se tornar semelhante a Jesus. Não é excludente, porque quem morreu na cruz do Calvário por você não foi o Edmar, foi Jesus. O dia que Jesus vacilar com você, você tem toda a razão para você dar as desculpas para a vida. Então, por favor, quando eu falo que todo ensino é através do exemplo, eu não estou aqui excluindo a verdade da palavra, porque um ou outro falta com exemplo. Que Deus nos ajude a ser exemplo naquilo que a gente está ensinando, a ter todo o comprometimento de viver aquilo que a gente está ensinando. Que Deus não nos encontre sendo hipócritas com as pessoas, tampouco permissivos. Então não tem como você ensinar com autoridade, vinda dos céus, se não for através do seu próprio exemplo. Porque você não está transmitindo ensino bíblico, está transmitindo vida. Paulo diz a seu filho Timóteo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então há a possibilidade das pessoas que me ouvem serem salvas e eu ir para o inferno porque não estou cuidando da minha própria vida. É impossível você ensinar sem ser exemplo. Segunda coisa, aprenda, não apenas dar o exemplo, aprenda a dar a você mesmo para as pessoas. Aprenda a amar as pessoas, aprenda a suportar, aprenda a ter misericórdia, aprenda a ter paciência, aprenda a dar teu tempo, aprenda a abrir tua casa, aprenda a servir as pessoas. Muitos querem ganhar o ouvido, mas não ganham o coração, e muitos têm dificuldade de chegar ao coração, porque só quer saber do ouvido. Aprendamos a amar-nos mutuamente, com amor fraterno. Aprendamos a servir-nos mutuamente, assim como somos servidos por Jesus, conforme Ele tem nos servido ao longo da vida. Sendo Ele Senhor, se fez servo. Ele tem nos servido com sua vida e com a sua obra. Então aprendamos a dar a nós mesmos, não apenas tempo de estudo bíblico, não apenas aquela agenda para ensinar algo. Vá além do que isso. Se interesse pelas pessoas cujas quais você está querendo ensinar de alguma maneira. Porém, a essência de tudo é você aprender a dar a palavra de Deus. Tudo que você for ensinar, por favor, ensine a palavra de Deus. Nós só temos uma fonte de informação, a Bíblia. Quantos irmãos têm dificuldade de separar as coisas? Ele faz da opinião dele a palavra de Deus.
Ele faz do gosto dele a palavra de Deus. Coloca as coisas de forma tão impositiva que não resta para a pessoa que está lhe ouvindo, a não ser dizer amém ou ser taxado de rebelde. Deus não pediu para você ensinar o que você quer. Ele falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Quantos absolutizam as coisas que são relativas, torna absolutas as coisas relativas e coloca no padrão de absoluto como se isso fosse absoluto. Irmãos, nós temos que aprender a ensinar com a palavra de Deus. O que você acha não é o que Deus acha por vezes. Aprendamos a ensinar com a Bíblia na mão. Nós devemos nos encher da palavra de Deus, para que através da palavra de Deus possamos instruir-nos mutuamente no Senhor. Pela palavra do Senhor. É pela palavra. Então, ensino está incluído eu ser exemplo. Ensino está incluído eu dar meu tempo, dar minha vida, meu relacionamento, abrir minha casa, abrir meu coração, abrir minha agenda. Ensino está incluído eu dar a palavra de Deus. Saber separar, meu irmão, o que é Bíblia, o que é a minha opinião. Não colocar no mesmo patamar de importância e significância. Opinião e palavra de Deus são coisas completamente distintas uma da outra. E por vezes os irmãos confundem. E são bons em dar opinião. E são bastante negligentes em estudar a Bíblia. Bastante negligentes. Nós temos descoberto que fizemos um material há alguns anos, que serviu e que serve e é para servir de auxílio para os discipuladores, ensinar os discípulos, que são vários temas da vida prática, para que você tivesse base bíblica para ensinar as pessoas. E muitos estavam com esse kitzinho aí, guardado, muitos nem conhecia o material. Então, igreja, estou lhes alertando, que os discipuladores estão sendo instruídos a fazer o certo, voltar a fazer o certo com todas as ovelhas. Então, se um discipulador sentar para bater um papo com você, para ensinar a palavra de Deus, é porque ele está sendo instruído pelo presbitério a fazer isso de forma prática, em todas as áreas da sua vida, todas elas. Aí eu te pergunto, pode questionar a palavra de Deus? A palavra de Deus foi feita para ser questionada ou para ser obedecida? A Bíblia tem que ser obedecida. Não se discute a palavra de Deus, se obedece a palavra de Deus, porque ela é absoluta. Quando o discípulo toma conhecimento do que a Bíblia diz acerca de determinada área, a sua ação imediata deve ser a obediência. É a substituição do que estava fazendo por aquilo que lhe está sendo ensinado, porque é assim que deve viver um discípulo do Senhor, obediente à palavra do Senhor. Senta, ensina, instrui, abre a palavra de Deus. Os dois vão conferir o que está escrito, para que não haja dúvidas, para que lhe seja bem esclarecido o tema. E discipulador, se você não domina o assunto, ou é algo que está fora de sua alçada do saber, do conhecimento, que o presbitério porventura não tenha lhe ensinado, procure o cooperador da igreja na sua casa, que consequentemente ele vai nos procurar para poder te instruir e te ajudar a ensinar os irmãos em todos os temas e todos os assuntos pertinentes à vida prática. Palavra de Deus é uma coisa, opinião é outra, completamente diferente. Completamente diferente. Porém, o conselho
Ele é mesclado com palavra de Deus, experiência e comunhão com Deus. Não trata o conselho de forma de somenos. Porque o sábio dá ouvido ao conselho. Não aceite aquele ditado mundano, demoníaco, que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Isso é coisa plantada pelo diabo para te tornar um ser independente dos seus irmãos. Isso não nasceu no coração de Deus, ao contrário. Na multidão de conselho há sabedoria. Na multidão de conselho os projetos se confirmam. Tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas o fim dele é morte. Nem tudo aquilo que te está parecendo bom pode ser bom. Vá atrás de conselho. Saiba que conselho deve ser dado por pessoas maduras, experientes, que buscam a Deus, que conhecem a palavra de Deus, óbvio. Porque todo conselho tem que ser mesclado com a palavra de Deus. Todo conselho. Se não é opinião, não é conselho. Então você imagina, um casal se converte, tem filho pequeno, tem lá uma criança de 2, 3 aninhos, se converte entre nós. Aí a criança, óbvio, nunca foi ensinada, nunca foi disciplinada. Aí chega numa igreja na casa, é tendência dos irmãos começar a ter uma reação negativa com a criança, quando não com os próprios pais, como se a criança nascesse anjo, e como se os pais já nascessem sabendo tudo. Irmãos, nós não podemos ter essa atitude. A primeira atitude é do discipulador sentar com esse casal e ensinar sobre disciplina de filho, sobre criação de filho. Quais são as 5 etapas, quais são os 5 recursos que nós usamos para criar um filho. Então você vai ensinar para esse casal, vai ensinar para essa família. É uma família nova em Cristo, é uma família que está sendo construída agora com os valores e preceitos bíblicos. Então é sua função, discipulador, sentar e ensinar imediatamente esse tema, porque é uma criança que necessita de uma intervenção imediata para que seja criada na doutrina da admoestação do Senhor. Vamos dizer que você ensinou para esse casal. Vamos supor que você pacientemente sentou a ouvir a palavra de Deus e ensinou para eles o que eles devem fazer. E aí esse bendito casal fofinho, precioso, amado, continua fazendo do mesmo jeito, ou seja, não fazendo. Deixando os filhos entregue à própria sorte, não faz a intervenção bíblica que nós ensinamos a ele. O que nós vamos fazer agora? Desanimar dele? Não. Embrutecer com ele? Não. Ficar chateado com ele? Não. Não é isso não. Você vai fazer a segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira. Você ensinou? Aí você vai falar para a querida o seguinte: sabe aquele tema que nós conversamos sobre criação de filhos? Pois é, eu quero repetir o assunto com você. E você vai repetir o ensinamento inteiro de novo. Vai chegar um momento que possivelmente o casal vai falar assim: nossa, já ouvimos esse negócio, será que esse cara não se toca, ele está repetindo a mesma coisa? Ele não está sabendo, mas você está sabendo onde você está querendo chegar. Querida, é o seguinte, é a segunda etapa que eu estou usando na sua vida de edificação. Você chegou novinho, não sabia, te ensinei, e eu vi que você não está praticando. Talvez você está com falta de compreensão. Eu vou ter paciência, eu vou te ensinar tudo de novo. Beleza? Ensina tudo de novo, com amor, com graça, jejum, oração, com tudo certinho. Aí você vai dizer assim: Edmar, é impossível você ensinar para uma pessoa, sentar e repetir para a pessoa, essa pessoa não vai mudar? Não, virou um casal fantástico, disciplina filho, faz tudo certinho. Irmãos, infelizmente tem gente que não é assim. Tem gente que, sabe, cabeça meia dura, se converteu, mas a serviço não. Aí sabe o que esse discipulador faz? Procura o líder caseiro. Por via de regra eles fazem assim: não, porque não dá mais para disciplinar o João e a Maria, porque eu já ensinei para eles sobre criação de filho, e eles não se sujeitam. Você vê que os meninos aí, uns pestes, umas pragas da congregação, e só me faz passar vergonha, então cuida desse discípulo, eu não quero saber. Ele já está pecando porque desobedece Efésios 4:11. Ele esqueceu que quem é conjunta não é ele, é o presbitério.
Ao invés de fazer o que é certo, está querendo consertar o erro com outro erro. Aí agora eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema com um casal que não está fazendo a vontade de Deus e de um casal de discipulador que não sabe qual é a vontade de Deus para o serviço dele. Não, querido, você não precisa ficar. Irmãos, eu quero que você memorize uma frase no teu coração aí, ó. A igreja tem que ser um lugar inóspito para o errado, não é para o certo. Eu quando vejo um discipulador, um líder caseiro, todo ansioso, porque tem alguém errado, eu falo assim, meu filho, você está errado, cara. Quem tinha que estar assim todo alvoroçado é o errado, não é o certo não. A igreja tem que ser um lugar agradável para o certo e inóspito para o errado. Um lugar que não é muito agradável para o errado. O errado tem que saber que ele é errado. Não é o certo que ficar alvoroçado. Aí você graciosamente, né? Você ensinou para ele. Agora você foi na casa dele, repetiu para ele, né? Com graça, né? Com unção, com aquela paciência devida, aqueles homens que são governados pelo Espírito Santo. Aí ele continua não praticando. O que você vai fazer? Conversar com ele de novo. Querido, sabe sobre criação de filhos, cara? Eu batemos um papo. Eu estou vendo que o seu filho continua não sendo criado conforme a doutrina do Senhor. O que está te faltando, meu amigo? Está te faltando fé? Rapaz, Cristo em você é a esperança da glória. Jesus não ia te pedir uma coisa que Ele não te capacitasse para isso. O que está faltando para você, rapaz? Rapaz, você precisa ser reeducado. O jeito que o seu pai fez não serve. É o que a Bíblia ensina. Aí você vai animar o sujeito a querer fazer a vontade de Deus. Eu acho que numa hora dessa o cara já se converteu, né? O que você acha, Robson? Já se vergou, né? E se o cara não mudar, Robson, o que a gente vai fazer? Fui lá, ensinei, dei exemplo para o sujeito, sou exemplo de vida para ele. Dei a palavra de Deus conforme deveria. Abri minha casa, meu coração, tudo para o sujeito. Repeti o ensino tudo de novo. Agora eu estou lá, rapaz, produzindo fé no coração dele, querendo ver ele viver, praticar, ajudando ele, auxiliando ele, enchendo ele de ousadia para praticar. O que você acha, cara? Já deve ter mudado um homem desse, né? Mas infelizmente na igreja tem gente que não muda, cara. Aí o que o discipulador faz depois de animar? Procuro de novo o cooperador da igreja na casa. Nem agora não adianta, já ensinei, já repeti, já animei o sujeito, ele não presta para nada mesmo. Agora não aguento mais não. Não, calma, não é por aí não. Aí você vai fazer a quarta etapa de edificação. Você vai chamar um irmão junto com você. E vai na casa desse irmão. Você sabe, querido, sobre criação de filhos, que eu tive com você, que eu te ensinei. Depois eu te repeti. Aí eu vim na sua casa e te animei para você praticar a vontade de Deus. Agora eu estou aqui para te repreender. Chamar sua atenção. Que você não é um exemplo para a igreja. Já mudou o tom. Porque eu não posso ser apenas ouvinte, eu tenho que ser praticante da palavra. Eu não quero que o meu irmão continue enganando ele com falso discurso. Eu não quero que esse irmão vá para o inferno. Eu quero salvar ele. Eu quero produzir nele o devido temor à palavra de Deus. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que esses passos, essas etapas, foi Jesus e os apóstolos que nos ensinaram. Nós não podemos deixar os temas da vida dos irmãos sem uma conclusão final. Todas as áreas, devemos caprichosamente ensinar, repetir, animar. Se na primeira ele já mudou, graças a Deus. Agora se ele não mudou com o ensino, vamos repetir. Agora se ele não mudou com a repetição, você anima o sujeito. Mas e se ele não mudou com o ânimo? Nós vamos repreender ele. Aí nós vamos aplicar Gálatas 6:1 e Mateus 18. Viste a teu irmão pecar? Vai lá, repreende ele. Porque o nosso objetivo é ganhar nosso irmão. O nosso objetivo não é perder nosso irmão, é vê-lo transformado. Irmãos, nosso objetivo não é ter casa cheia de gente descomprometida com a palavra.
Nosso objetivo não é ter uma multidão de religiosos. Nosso objetivo é claro. Nosso objetivo e nosso alvo é claro. Nós queremos gerar homens e mulheres que queiram ser semelhantes a Jesus. Isso que é o tal do discípulo. Discípulo é o seguidor de Cristo. É o imitador do mestre. Nós não queremos religiosos. Nós queremos um fruto que permaneça para a vida eterna. Nós não queremos um fruto advindo apenas de reunião. Eu quero que essa nossa reunião continue lá na eternidade com Jesus. Isso só é possível se a gente for obediente. Se nós não formos obedientes, a gente não vai fazer isso lá no céu. Ensinou, repetiu, animou, repreendeu. Puxou a orelhinha, chamou a atenção. Com qual objetivo? Do irmão quebrar, do irmão se sujeitar, do irmão reconhecer que ele está errando, que ele está sendo negligente, que ele está sendo falho. O objetivo, irmãos, é ganhar, não é perder, não é expulsar. Mas também nós não podemos deixar a palavra de Deus ser invalidada por pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. A Bíblia tem que manter o temor devido nos nossos corações. A pergunta é: será que os irmãos estavam tendo clareza que em cada área da sua vida há etapas? E essas etapas têm que culminar num desfecho. E o desfecho é você se sujeitar ao Senhor e à vontade do Senhor. Que isso não pode ficar sendo protelado e nada acontece e nada acontece. Quantos irmãos estão querendo que as pessoas mudem sem aplicar as etapas? Negligencia isso, não obedece o que está escrito na palavra do Senhor. Quantos outros nem sabem que está sendo feito isso com ele? Então, meu irmão, você vai chamar, se você vai na casa desse irmão mais uma vez, ou ele vai na sua casa, aí você vai repreender ele. Dizer que agora não é uma questão de ensino, não é mais uma questão de repetição, não é mais uma questão de ânimo, é uma questão de correção mesmo. Estou puxando sua orelha, neguinho. Você está errado. Você está negligenciando sua função. Você não está praticando o que nós conversamos conforme a palavra de Deus. E o que você vai fazer? Vai se arrepender, vai se quebrar, vai se humilhar. Oh, meu irmão, me perdoa ter chegado nesse ponto. Me perdoa. Cara, eu quero mudar, eu vou mudar. Beleza, ganhou teu irmão, aleluias. Você aplicou Mateus 18 e Gálatas 6. Mas eu te pergunto, será, Carlos, que depois de tudo isso o sujeito ainda não vai obedecer? A pessoa, rapaz, é muita paciência. Tem gente rebelde, tem gente difícil, tem gente complicado. Aí o que você vai fazer? Desanimar dele? Chamar o cooperador de novo? Agora não dá mais. Nem puxando a orelha o sujeito muda. Não precisa ficar desanimado ainda não. Começou, vai até o fim. Não deixa o serviço pela metade, né, Yuri? Aí você chama um irmão mais maduro junto com você, daqueles que você está lá na igreja, na casa. Não precisa entregar o serviço, leva ele só como uma testemunha. A pessoa, o casal agora, levando uma repreensão na frente de um outro irmão, de outro casal, hein? Sabe o que é? Eu vou simular uma situação. Fui lá visitar o Zé, né? Se converteu, mas não está querendo mudar. Seu Zé, eu vim aqui de novo na sua casa, claro, termos a fé de misericórdia, vou abraçar ele, ô Zé, legal, cara, que bom vir na sua casa de novo, puxa, que legal. Nossa, o cara ficou até animado, agora estou mais importante, então você tem uma visita junto com ele agora. Pois é, querido, eu vim aqui com você aí na frente do irmão, eu vim aqui com você, querido, eu trouxe você para ser testemunha, sabe por quê? Porque eu já ensinei esse irmão, eu já ensinei a ele com paciência, com a palavra de Deus, já repeti o tema com ele, já animei ele a praticar, já puxei a orelha dele sozinho, agora estou aqui trazendo você como uma testemunha, porque esse irmão continua rebelde, continua com o coração endurecido. Ô meu irmão, o que você vai fazer? Você vai se arrepender e mudar a sua vida? Ou nós vamos ter que tocar essa conversa para frente? Eu fui lá para te ganhar, não foi para te perder. Agora eu acho que parar por aí, né, Carlos? Poxa vida, tanta coisa que você faz, o cara vai ter que mudar, né? Não muda, cara, tem gente que não muda.
E graças a Deus que tem a palavra, senão a gente tinha que desanimar no meio do caminho, né? Agora eu te pergunto, tem como você fazer isso numa obra de massa? Que o pastor só conhece as ovelhas no púlpito? Que ninguém sabe do seu dia a dia, que você não é acompanhado individualmente, que não é vida na vida? Não tem jeito. Não tem jeito, isso só é possível por causa dessa relação próxima, desse acompanhamento individualizado. Só é possível por causa disso, senão não seria possível. Aí, infelizmente, ele não nos ouviu. Aí nós vamos chamar os cooperadores da igreja na casa. E falar assim, olha querido, é o seguinte, eu já fiz isso com o Zé, já fiz isso, levei o irmão, esse cara continua rebelde, veja o que vocês vão fazer com ele. Aí o cooperador vai fazer assim, Zé, precisamos conversar com você, viu? Depois do encontro. Aí, Zé, sabe o que acontece, cara? Pois é, cara, os irmãos estão te ensinando, você não anda muito bem das pernas, você está achando... O seguinte, queridão, eu vou te disciplinar na igreja, na casa. Diante de todos os irmãos, que você não é exemplo para o rebanho, que o que você faz não pode ser imitado, que nós estamos reprovando o seu comportamento, que nós não podemos viver conforme você está vivendo, que não ensinamos isso para a igreja. Irmãos, se nós não fizermos isso, seremos como aqueles pais que colocam a vara em cima da geladeira e toda hora ameaça o filho. Cuidado com a vara, cuidado com a vara. E a vara, meu irmão, mofa lá em cima e nunca usou. Se você tirar a disciplina da igreja, você tira o temor de Deus no meio da igreja. Tem etapas que culminam nas disciplinas. Nossa, que duro, né? Vamos ler os textos? Abre comigo Mateus. Antes de você ficar escandalizado comigo, fique escandalizado com Jesus. Mateus 18, versículo 15 em diante. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Você viu? Ele está pecando. É sua responsabilidade ir conversar com ele. Se ele te ouviu, aleluias, ganhou teu irmão. Ouviu, não é falar assim, não, irmão, você está certo. É mais do que isso, é parar de fazer o errado. Não é aquele ouvir de gente boa que não gosta de problema. É gente de coração que obedece ao Senhor. Se porém, 16, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Você vê Jesus, vai você e ele sozinho, não deu certo? Leva a testemunha, não deu certo? Entrega para a igreja. Que mais? Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o gentil e publicano, porque em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. A igreja devolve o sujeito para o mundo, considera ele gentil e publicano, não é mais irmão. Vocês estão percebendo que tem que ter um desfecho? As coisas não podem parar no meio do processo. Ou acontece o arrependimento e a mudança, ou vai para a segunda instância. Ou acontece o arrependimento e a mudança, ou vai para a terceira instância. Ou acontece o arrependimento e a mudança, mas ficar sem consequências na igreja não pode ficar. Igreja é lugar de homens e mulheres que querem ser semelhantes a Jesus, santos como Deus é santo. Eu me converti porque eu decidi a desistir da minha vida própria, do governo do meu coração. E desistir do governo do meu coração é entregar o governo para Deus. E entregar o governo para Deus é obedecer à palavra de Deus.
Não é um negócio assim poético, é prático. Não é assim, ah, Senhor, você é gente boa, obedece. Isso consiste em você dizer que ama ou não ama o Senhor. Romanos. Então, irmãos, às vezes quando você vê a gente disciplinando alguém na igreja, na casa, você deve pensar assim, nossa, esses pastores são duros, hein? Puxa vida, tadinho do irmão, tão gente boa. Não tem nada a ver com a questão pessoal, da relação pessoal. Eu estou fazendo uma defesa da Bíblia, da palavra de Deus. Ele vai continuar meu amigo do mesmo jeito, mas nós vamos separar as coisas espirituais das naturais. Ou faz a vontade de Deus, ou tem consequências. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Então Jesus falou até o ponto de você devolvê-lo para o mundo. Agora, os apóstolos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Coloca uma melancia na cabeça de. Notar bem é destacar tal. Quem é que eu devo destacar? Aquele que promove, que provocam divisões e escândalos. Os pastores ensinam a Hélio como é que deve ser o papel da mulher. Submissa ao marido, dona de casa, não sei o quê. Aí essa irmã preciosa, eu não concordo. Eu não concordo. Os pastores falaram, mas não concordo. Oh, querida, nós vamos te notar na congregação. Nós vamos te disciplinar, falar para os irmãos, te destacar. Olha, a fulana não é digna de ser ouvida. Ela é rebelde. É um ensino bíblico para preservar a sã doutrina, para não desmoralizar a palavra de Deus. Note bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O presbitério ensina a doutrina, o bonitinho e a bonitinha acha que pode fazer diferente, discordar. Se você assim fizer, nós iremos te notar e pedir para os irmãos se afastar de você. Você vai ter comunhão restrita. Você não vai poder frequentar a casa dos irmãos, os irmãos não poderão frequentar a sua casa. Você não vai poder comungar com todos os irmãos. Nós vamos solicitar que se afaste de você. Ensino, repetição, ânimo, repreensão sozinha, repreensão entre dois irmãos. Agora começa as disciplinas públicas. As coisas que devem ser notadas publicamente. Quem deve ser notado? Aquele que resistiu à repreensão. Quem deve ser notado? Aquele que não está querendo andar de acordo com a doutrina ensinada. Esses têm que ser notados. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 14. Como caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Olha que legal. Você talvez está me ouvindo e fala assim, nossa, Edmar, mas vai ser uma vergonha para a pessoa. É mesmo, vai ser uma vergonha para ela. Esse é o objetivo. Ela entender que não vale a pena ser rebelde. Ela entender que não vale a pena ter o coraçãozinho duro. Irmãos, repito, a igreja tem que ficar inóspita para o errado, não para o certo. Todavia, olha que legal, não o considere por inimigo, mas você está advertindo como irmão.
Eu me recordo de um irmãozinho, eu estava falando sobre disciplina de filho. Pensa no irmãozinho, gente boa. E nós ensinamos, e nós repetimos. E a gurizada, do mesmo jeito, uns pestinhos. Nossa, que bênção. Aí até o dia que a gente chegou na igreja na casa, queridos, está vendo esse irmão aqui? Nós estamos disciplinando ele publicamente, porque nós não concordamos que ele não se submete à doutrina de Cristo. Nós ensinamos para ele sobre como deve disciplinar filhos e ele não se comporta conforme nós lhes ensinamos. Ai, que legal. Eu transferi o problema agora, né? O problema agora é dele. E nós vamos continuar caminhando. E se ele não mudar, nós vamos pedir para ele sair. Porque a igreja é lugar de gente obediente, de discípulo. Não é lugar de rebelde. Rebeldia é lugar do inferno. A igreja é lugar de gente obediente. Ô, meu queridão, você não precisa vir mais para a igreja na casa. Você está desconvidado, até você querer mudar. Olha que bonito, que legal para ele. Que sossego vai ser para a vida dele. Ele saber por que está fazendo isso com ele. Agora não adianta você ficar chateado, se você não praticar isso, discipulador, não se chateia. Você tem que fazer o que Deus manda. Ensina, repete, anima, corrige com 2 irmãos, entrega para os cooperadores. Não deu certo, eles vão entregar para o presbitério. Vamos continuar lendo Bíblia? Hebreus. Não, vamos ler Timóteo primeiro. Para depois chegar lá, vamos sequencialmente não abrir lá na frente, voltar aqui atrás. Hebreus capítulo 5, versículo 20. Timóteo capítulo... Mas vocês, hein? Estão ouvindo mesmo, né? Que legal. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, você está vendo, ó? Não é um sujeito que pecou, se arrependeu, você corrigiu, ele se arrependeu e mudou. Não. Ó, você falou, mas o cara não quer mudar, ele está vivendo no pecado. O que você tem que fazer com ele? Passa a mão na cabeça. Não, fique chateado com ele tampouco. Abandone ele nas mãos dos seus pastores. Não é isso que tem que ser feito. Repreende-o na presença de todos. Porque onde você faz isso, os outros também temem. Então toda vez que a gente disciplina alguém, os outros ficam a barba de molho, né? Quem não tem barba, coloca o rosto de molho, né? Rapaz, pode ser comigo, né? Então, queridos, a igreja, ela tem que trabalhar de maneira que culmine na formação de homens e mulheres semelhantes a Jesus. Senão vira uma bagunça a casa de Deus. Uns que querem fazer e outros que não estão nem aí, nada acontece. Igreja não pode ser assim. Eu me recordo de um dia, tinha 2 casais nos visitando. A gente reunia ali em cima ainda. Eu estava excluindo um sujeito naquele dia. Passou o tempo. Um desses casais me procura. De modo seguinte, eu reunia num grupo denominacional, fui visitar vocês um dia, e eu queria que, acho que você nem imagina por que eu resolvi reunir com vocês. Se não, o que foi que aconteceu? Rapaz, você acredita que eu estava no dia que você estava excluindo um sujeito? Quando você excluiu o cara, mandou o cara embora, eu falei assim, eu tenho que ficar nesse lugar. Porque se eu vacilar, o que pode acontecer comigo? Eu preciso de alguém que cuide de mim desse tanto. E às vezes a gente fica assim, nossa, quem quer o que é certo que vai gostar. Agora, quem não gosta do que é certo, vai embora. Graças a Deus que foi embora, meu irmão. Vai dar dor de cabeça para outro. Irmãos, eu não tenho natureza para caminhar com um cara que não quer ser parecido com aquele que eu quero ser parecido. Você imagina que loucura, eu quero ser semelhante a Jesus e o cara não quer. Como é que eu posso andar junto? Não dá, Robson. Como andarão juntos se não estão em acordo? Não vai dar certo. Ele quer ser parecido com o pai dele, com a mãe dele, com o avô dele, com ele mesmo. E eu quero ser parecido com Jesus. Olha que descompasso. Que confusão que vai dar nosso relacionamento. Mas deve ter pastor por aí que aceita você desse jeito. Eu não sei se ele vai te garantir céu.
Cuidado com as carteirinhas paraguaias. Eu li textos para vocês que não fui eu que escrevi, Deus que as escreveu. Então você viu que não tem muito espaço no céu para esse tipo de gente. Cuidado, chefe. Cuidado, você pode trocar de endereço, mas você não pode trocar o seu destino eterno, entendeu? Você só está trocando o endereço. O seu destino eterno está indo para o mesmo canto, que é inferno. Então mude sua vida. Tenha paciência. Me aguenta mais um pouquinho aí. Capítulo 5, 20. Vamos para Hebreus agora. Hebreus 12. Vamos lá, versículo 4 em diante. Eu gosto de colocar o 4, que é para você ver que é num contexto de luta contra o pecado que aparece essa realidade. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12, 4. Ou seja, nesse embate contra o pecado, contra o que não presta, você está sendo frouxo, você ainda não lutou, não resistiu até o sangue, porque a referência é Jesus. Então você não está sendo tenaz contra o pecado. Quer que você resista até o sangue, combater até o sangue contra o pecado. E estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige, açoita a quem ama e a todo que recebe por filho. Ele só recebe por filho aqueles que ele disciplina e açoita. Se ele não te ama e nem te recebe por filho, você pode ficar tranquilo, você não precisa nem de correção, ele não vai te corrigir nem te açoitar. É para a disciplina que perseverais, me perdoe. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Só participa da disciplina da correção quem é filho. Quem é bastardo não participa. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e viveremos? Pois eles, os nossos pais carnais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina para produzir santidade. Tirou a disciplina, esquece a santidade. Discipulador, vai até o fim. Usa todos os recursos. Porque o objetivo é levar o irmão a participar da santidade. Não é outro. Tirou a disciplina, acaba com a santidade da igreja. Vira uma bagunça a casa de Deus. Que mais? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. É verdade. Toda vez que eu levava meus filhos para o quarto para disciplinar, só rolava choro, não tinha riso. Ai, pai, não vou fazer mais isso não. Pois é, eu vou te disciplinar por causa disso mesmo, que é para você não fazer mais. É isso mesmo, filho. Não, mas eu não vou. Não, é isso mesmo, é para você não fazer. Por isso que você vai ser disciplinado. Irmãos, coloque no teu coração. Você só pode disciplinar quem se submete. Disciplina é para filho. Rebelde não pode ser participante de disciplina, porque o lugar de rebelde é no inferno. Não é na casa de Deus. Pastor não pode gastar tempo para disciplinar bode. Pastor gasta tempo para disciplinar a ovelha. Quando você vê um pastor disciplinando, é uma ovelha que está disciplinando. Alguém que se sujeitou, alguém que viu que estava nos descaminho, alguém que não estava fazendo o que Deus queria, mas se arrependeu e quis a disciplina. E ela no início não parece ser gente boa, que gostoso. Não, é de tristeza, é óbvio. Porém, depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Disciplina produz cura, endireita caminho. Para isso que serve disciplina. Tem pais que têm dificuldade de tirar celular do filho. Eu imagino quando precisar de colocar uma vara no traseiro, hein?
Acha que é demais? Irmãos, igreja na casa, disciplina pública. Encontrão geral, disciplina pública. Aí eu te pergunto, pode ser que o cara não se submeta. E o que você vai ter que fazer? Excluir ele da igreja. Igreja é lugar de gente que quer fazer a vontade de Deus. Igreja não é lugar de rebelde. É possível a gente dar todos esses passos e o sujeito ainda não se quebrar. É possível. Infelizmente. Experiência minha ministerial. Com tristeza, mas é possível. Meus irmãos, até esse ato de excluir alguém para ver se ele se salva. Para ver se a ficha cai. Até isso é um ato de amor. Até isso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5. Olha a situação que Paulo teve que se envolver lá em Coríntios. Versículo 1. Em diante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver de quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. O sujeito viuvou, que aqui essa palavra mulher é madrasta. O cara viuvou, aí daqui a pouco o cara está deitando com a mulher do pai dele. Isso entre os irmãos. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Até isso ele fez com o objetivo para ver se o cara excluído se arrependesse. Função nossa. Função nossa. Nós pastores. Não podemos achar que o cara pode aprontar e não fazer nada. É um desânimo para quem quiser andar correto, ver os incorretos não recebendo a justa punição. É desânimo. Quem gosta do que é certo fica muito chateado com um negócio desse. E nós não podemos passar a mão na turma. Nós não podemos. Nós precisamos aplicar aquilo que Deus manda. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda nem comais. Porque se vocês, tendo que julgar os de fora, não vão julgar os de dentro? Ou os de fora, porém, Deus não os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Nós não podemos nos associar com essa lista de gente. A igreja tem que entender isso. Por isso, olha aqui, irmãos, existe recurso bíblico para levar todo mundo a praticar a palavra de Deus. Nós temos que dar um finalmente a cada ato, a cada situação, a cada área na vida do irmão. Ensina, repete, anima, corrige sozinho, corrige com os dois irmãos, entrega aos cooperadores, disciplinamos na igreja na casa, disciplinamos diante de toda a congregação e expulsamos do nosso meio. Mas ficar sem um finalmente, sem um resultado, não pode. Isso não pode ficar na igreja, de hipótese alguma. De hipótese alguma. Nós não podemos concordar com isso. Então, queridos, Deus está restaurando a sua palavra, Deus está restaurando a sua igreja. Deus está restabelecendo a verdade entre nós.